Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao live da Capiti. É o segundo episódio das Mind Talks. O meu nome é Gustavo Jesus, sou médico psiquiatra. Vou começar por convidar a Mariana Saraiva, da Capiti, e depois o José Pedro Cobra, que é o meu convidado de hoje. Por acaso não estou aqui a ver a Mariana Saraiva. Mariana, se me está a ouvir, não me quer acenar. Acho que vou conseguir convidar a Mariana. Mariana? Eu vou tentar convidar novamente a Mariana Saraiva. Mariana, se por acaso me está a ouvir, diga alguma coisa. Uma mensagem por escrito a dizer que está aqui. Muito estranho. Vou voltar a tentar convidar a Mariana Saraiva. Peço desculpa a todos os que já estão connosco aqui. Vou fazer uma última tentativa de convidar a Mariana, porque o Instagram acabou de me dizer que a Mariana não está a conseguir aderir ao nosso direto. Acho que vou conseguir. Mariana, já a convidei. Não sei se consegue aderir ou não. Estamos a criar aqui um grande suspense para os convidados que já entraram no live. Pedimos desculpa por este atraso. Estou a tentar convidar a Mariana Saraiva, mas não estou a conseguir. A verdade é essa. Bom, aqui diz que a Mariana Saraiva não consegue aderir. Não percebo exatamente porquê. Não recebi o pedido. Mariana, então peça-me para entrar no live. É estranho porque, para quem nos está a ouvir, nós fizemos um ensaio há 2 horas atrás e fizemos exatamente o que estamos a fazer agora e a Mariana entrou com toda a facilidade. Peça para aderir, Mariana. Não tenho capítulo. Agora! Estava com a minha Conseguimos! filha aqui. Mas eu Olá, fiz Mariana. igualzinho. Bom, Olá, estou aqui desde as 5 para as 9, como é óbvio, mas não sei o que é pronto, que mas olha, Mariana, pronto, aconteceu. já estamos, finalmente conseguimos, está tudo bem, passaram 6 minutos e não perdemos nenhum espectador, pela contagem que eu estou aqui a ver no ecrã. Portanto, quer-nos dar 2 ou 3 palavras antes de convidarmos o Zé Pedro Sim, Cobra para entrar? eu agradeço muito, peço desculpa. Eu sou a Mariana Saraiva, sou presidenta da Capiti e agradeço muito ao Gustavo que está aqui há 6 minutos ou 7 à minha espera. Não tem nada que esquecer. Obrigada. Eu estou à espera sentado, portanto. Exato, pronto. O Gustavo é médico psiquiatra da Clínica PIN de Lisboa, onde é também diretor clínico, e voluntariamente aceitou este nosso convite para estar aqui a moderar esta nossa segunda Talk Mind Talk, sobre burnout. E eu acho que agora, se calhar, convidávamos o Muito Zé, bem, deve estar claro à que sim. espera. Vou então convidar o Zé Pedro Cobra, que deve estar Tá. impacientemente à Pois, espera de ser convidado.
estava eu aqui no meio, a sério, não percebo o que é estas coisas. Há bocado estava Não tudo faz bem. mal, Mariana, está tudo resolvido. Pronto. A internet tem uma certa informalidade que permite estes Tá, episódios. estas coisas. Pronto, Até porque. acabei de convidar o Zé Pedro. Vamos só Ah, esperar um minuto que ele pense que ah, vai. Cá está ele. olha, mais rápido que eu. Olá, Ó, Zé Pedro. Pedro, Boa noite. desculpe lá, eu estava aqui também não estava a conseguir entrar. Eu já tinha feito um teste com o Gustavo e na realidade depois não consegui entrar. Mas pronto, agora já estamos os três. Está ótimo. Eu agradeço muito aos dois e boa noite a todos, quem nos está a assistir. Eu sou a Mariana Saraiva, presidente da Capiti, e a Capiti organizou esta iniciativa das Mind Talks. Bem-vindos todos às Mind Talks. Esta é a segunda conversa que vamos ter. Hoje vamos falar sobre como sobreviver a um burnout. E temos aqui os nossos dois convidados que queria agradecer muito. Em primeiro lugar, ao Zé Pedro Cobra, que é um advogado, que é uma pessoa que apoia muitas causas sociais e que é um grande orador e um excelente comunicador. E eu tenho o maior gosto e o maior prazer em que faça parte das nossas Mind Talks. E muito obrigada, Zé Pedro, porque sempre o assisto a conversar e a ser orador de palavras que assisto. E é o maior orgulho estar aqui consigo, porque sou sua grande fã. Obrigado, Mariana, obrigado. Nada. E em relação ao Gustavo, também sou grande fã. Muito obrigado. Não é preciso. Fiquem a saber que os psiquiatras são ótimas pessoas e que não são médicos que sejam um bicho-papão. E o Gustavo é, como eu disse há bocadinho, para quem já ouviu, é médico psiquiatra e é diretor clínico do PIN de Lisboa, que é a principal clínica parceira da Capiti. E agradeço muito aos dois. Esta noite vamos falar sobre estes temas das perturbações do neurodesenvolvimento, em que queremos falar sem estigmas, de forma aberta, de forma acessível e, acima de tudo, o que nós queremos é falar da mente, mas com o coração. E estamos aqui para ajudar pessoas para poder partilhar experiências e de facto, para partilhar eventuais sinais de alerta. De facto lhe dar esperança, porque estas situações são situações que acontecem, são temas de todos nós, de adultos, de crianças, e queremos que as coisas sejam de facto tratadas com sabedoria e com ajuda técnica, por isso temos aqui o Gustavo, mas que não seja de facto um problema maior nas nossas vidas e que estejamos aqui todos para o bem de todos. Mas antes de começarem, eu se calhar explicava só muito rapidamente o que é a Capiti, para quem não conhece, porque nós estamos aqui não só para sensibilizar de facto a comunidade em geral para este tipo de perturbações invisíveis, como nós dizemos, mas o nosso objetivo prioritário é apoiar famílias que têm filhos com problemas do neurodesenvolvimento e que não têm condições financeiras para suportar estes tratamentos. E de facto para nós, quando recebemos uma família destas que faz tudo para que os seus filhos sejam acompanhados, já têm um diagnóstico feito, têm um plano de tratamento, mas não têm como continuar com estes acompanhamentos, o nosso trabalho é angariar fundos para que eles possam ter acesso a estes tratamentos. E a Capiti tem parcerias com clínicas a nível nacional, começámos há 5 anos e hoje apoiamos 150 crianças de forma regular, portanto é um grande orgulho para nós e principalmente saber que estas crianças têm um caminho e que as famílias conseguem ajudar os seus filhos e que estamos todos cá por eles. Mas só podemos ajudar, e agora acabo com a ajuda de todos, com o apoio de todos, com a generosidade de todos, particulares, empresas, e é assim que temos vivido ao longo destes 5 anos. E daí convido também quem puder a fazer um donativo neste site, que está aqui em cima do lado esquerdo, que é donativos.capiti.pt. Tem uma setinha que, se nós pusermos para baixo, vemos o endereço completo dos donativos. Pode fazer durante o direto e pode-se seguir ao direto, amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, está sempre no ar. Tá? E agora eu vou dar a palavra a vocês os dois, porque quero muito ouvir também esta conversa. Muito obrigado, Mariana. Esta hora, depois de um dia de trabalho, que eu sei que não é fácil, mas obrigada por tudo. Tá? Obrigado, Mariana. Obrigado, Mariana. Fica a ouvir-nos. Ai, fico. Agora, eu estou Então aqui. Exatamente, até já. Adeus, até já. Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigado também, Mariana, antes que ela desapareça, pelo convite para estar aqui. Eu agradeço pela minha parte, o Zé Pedro sei que também agradece. Claro. E
Eu já fui apresentado, portanto, queria só dizer que é com todo o orgulho também que faço parte desta iniciativa da Capit e as Mind Talks, falar sobre a mente com o coração, porque de facto é um tema que me é muito querido. Na realidade, a Capit apoia as crianças, como disse a Mariana, mas também jovens e suas famílias, portanto, na verdade, apoia todas as gerações no que diz respeito à saúde mental, e eu, como psiquiatra, tenho todo o interesse em divulgar este tema, esta causa, e apelar mesmo para que, durante o direto de hoje ou depois, possam fazer o vosso para contribuir para esta causa também. E, para não perdermos mais tempo e para irmos direto ao assunto, olá Zé Pedro, prazer em ver-te mais uma vez. Olá, E, de facto, o tema do nosso live de hoje, para não perdermos muito tempo, é sobreviver a um burnout. E, de facto, podemos dizer que foi isso que tu fizeste, não é? Tu sobreviveste a um burnout. Queres-nos falar do teu testemunho um bocadinho? sim, sim, olha, portanto, eu também, se me permites aqui um bocadinho prévio, também agradecer muito à Capit, acho que é um trabalho notável, é um trabalho excepcional. Agradecer a tua participação aqui, a tua presença, foi muito bom conhecer-te quando nos preparámos também para esta reunião e esta sintonia. Acho que temos aqui, de facto, para uma rúbrica que se chama Conversas da Mente com o Coração, ter a tua sabedoria técnica desta área toda da mente e a tua experiência e o teu profissionalismo e um bocadinho o coração, no sentido de ser eu também um bocadinho a partilhar este caso mais concreto. E acho que é muito importante estas partilhas, é muito a minha forma enfim, de falar em público, é em jeito de partilha, e acho que estes temas devem ser colocados, porque é muito do repto que queremos deixar a todos. Não é? Eu sou advogado de profissão, tinha 27 anos na altura, portanto eu diria relativamente ou bastante novo para aquilo que normalmente as pessoas costumam falar um bocadinho sobre este tema dos burnouts, mas tu depois também desenvolverás seguramente em que medida é que estas coisas acontecem, se há idades próprias ou um bocadinho de tempo, não é? Mas aquilo que me aconteceu foi, eu trabalhava no escritório de advogados, na altura assumi também uma posição forte como sócio no escritório, porque enfim era onde o meu pai tinha estado, conhecia as pessoas e portanto havia ali por um lado uma expectativa, por outro lado uma responsabilidade também minha. E é uma fase, nessa fase da vida, onde nós até aí, pelo menos, vamos nos convencendo que conseguimos fazer tudo, não é? Que somos capazes de tudo. E, de facto, a vida depois vai-nos explicando, e isso é que é uma dos grandes milagres, das grandes maravilhas da vida, é nós estarmos disponíveis para aprender as lições. E, de facto, a vida vai-nos explicando que é feita de escolhas, não é? Aliás, a frase que eu deixei nos cartazes que foram partilhados tem muito a ver com aquilo que eu senti nessa altura, que é quando não percebemos que a vida são escolhas, a vida escolhe por nós, não é? E, portanto, quando nós não nos apercebemos que é preciso escolher, acabamos por tentar escolher tudo, não é? Então havia um objetivo de continuar com os amigos, com a aprendizagem, com o desenvolvimento do escritório, com família, querer desenvolver as coisas, e de facto houve um acumular muito significativo de um conjunto de coisas que nós, no fundo, a melhor maneira de tentar escolher é escolher tudo, não é? É um dos truques que as pessoas fazem para não ter que escolher e depois normalmente acaba de facto por dar a asneira. E, no fundo, esta paragem que nós precisamos, se calhar, de fazer para perceber um bocadinho o propósito, para perceber o caminho, para perceber o sentido, no meu caso, até também alguma espiritualidade, algum sentido da vida, que foi uma coisa que sempre procurei muito, e que quando nós andamos um bocadinho desorientados, tentamos acudir a tudo e a nossa capacidade vai nos traindo, porque assim, a uma certa altura achamos que dá, não é? Achamos que funciona, que não é preciso escolher, e depois acabamos mesmo por bater com a cabeça, não é? Eu, quando falava... Sim, é verdade. Aliás, e essa questão, no fundo, das fases da vida em que diferentes graus, ou melhor, eventualmente iguais baterias que nós temos, tu tinhas-me falado sobre isso, eu gostava que tu nos desse essa explicação sobre como a nossa bateria, vamos dizer assim, é a mesma, mas vai ter que se dividir entre muitos outros estímulos e eventualmente a bateria pode não chegar. Sim, era exatamente. Eu, quando falámos, a minha sensação que eu tive foi um bocadinho esta. Nós temos uma espécie de pontos de energia só para facilitar o raciocínio que vamos ganhando ao longo da vida, não é? Vamos crescendo, ficamos mais fortes, já sabemos falar melhor, sabemos escrever, tiramos a carta de condução, sabemos línguas, tiramos o curso, tudo isto são capacitações que vamos tendo. E, portanto, a nossa pontuação vai aumentando muito. Aquilo que eu partilhava contigo no outro dia, esta lógica de que os miúdos em pequeninos têm 50 pontos de energia para gastarem 5 coisas de 10, não é? Portanto, ao fim do dia vai tudo certo, não é? Por isso é que os miúdos estão sempre bem, refilam, resingam, comem, dormem, muda-se a fralda e está tudo bem, não é? Portanto, eles fazem a parte deles com a energia certa. Pois há uma altura da nossa vida que nós até temos mais capacidade do que aquilo que precisamos de gastar. Que é quando a gente sente os jovens um bocadinho a arrastarem-se assim um bocadinho de um lado para o outro, não é? E nós também, às vezes, adultos, não é? Mas depois há aquela fase da vida em que, de facto, nós já temos 50 mil pontos, não é? Isto só é uma figura de estilo, mas a vida já nos começa a pedir 52, 53, 55 e significa que somos obrigados a escolher, não é? E essa escolha implica também saber parar, saber perceber um bocadinho o que é que quero, o que é que na verdade estou à procura. E é no fundo a vida a obrigar-nos a isso, não é? Nessas escolhas, que por isso é que precisa um bocadinho de um sentido um bocadinho maior, não é?
Eu costumo Verdade, falar- mas isso já é uma conclusão que tu estás a tirar depois de teres passado por isso. Por isso eu pergunto, no momento, o que é que aconteceu? Ou seja, o que é que tu sentiste? Quais foram os sinais de alerta? E quando é que tu percebeste que não estavas bem e como é que isso se caracterizava? Esse estado? Olha, eu diria, enfim, enfim, dois ou três pontos muito importantes, não é? Um primeiro, físico, não é? Porque às tantas uma pessoa já estava a entrar no escritório às 5 da manhã porque era para despachar os assuntos, precisava estar mais concentrado. E depois saía tarde, ou porque ainda queria ter com os amigos, ou porque ainda com a mulher, ou porque queria fazer o que fosse. E portanto, às tantas há um esticar físico que nós achamos que dá, e é um achamos que dá que é aquilo que nós sabemos fazer. Portanto, nós dizemos isto não está a correr bem, então eu vou fazer mais do mesmo, que é o que eu sei fazer, não é? E portanto a pessoa carrega mais no acelerador, achando que vai conseguir manter o mesmo modelo. Lá está, não para poder pensar. E como disseste bem, isso é uma conclusão que a gente acaba por tirar a posteriori. E aquilo que se faz é meter uma mudança abaixo e tentar acelerar mais, porque o carro já não é encarnado. E portanto eu começou fisicamente, comecei a ter ansiedade, a ter dificuldade em dormir, comecei a ficar com palpitações, coisas. Eu sempre fui, felizmente, super saudável, ainda hoje sou. Epá, mas aflito, depois o peito, depois uma pessoa começa a pensar, depois quanto mais pensa, pior fica, depois se lê qualquer coisa, então pior ainda, não é? Porque desde o momento em que tu lês, que dá um efeito por aqui, que dá não sei o quê, já começa logo a sentir aqui, não é? Tu sentes que eles dizem que o coração, já estou a sentir outra vez o coração. Portanto, é um perigo iminente e, portanto, isto significa que além da parte física que começa a dar sinal, existia depois em paralelo uma frustração muito grande, não é? Porque, Relativamente verdade, ao próprio trabalho? relativamente ao próprio trabalho, em que sentido? Em que a pessoa às tantas pensa, estou-me a esmifrar, estou a fazer, estou aqui a acelerar e às tantas chega ao fim desta aceleração toda e continua em dívida com temas que achava que devia fazer, Claro. sinto-me em dívida comigo próprio, sinto-me em dívida com o trabalho e portanto às tantas a gente vê num beco sem saída, onde já não consegue acelerar mais porque o corpo, que é mais inteligente do que a mente, atrevo-me a dizer, e portanto responde mais diretamente, o corpo começou a dar sinal e eu a única coisa que sabia fazer era carregar no acelerador, era tentar mais depressa, não é? Portanto, fazer mais do mesmo. Não é? Sentias que, de alguma maneira, isso depois também te afastou um bocado do trabalho, nesse sentido, como sentias essa frustração relativamente ao trabalho, sentir-te um bocado distanciado, efetivamente, do trabalho ou não? Sim, porque, vamos lá ver, aquilo depois que acontece é que isto é um bocadinho, agora vou usar aqui uma expressão de miúdo, não é? Mas que nós mantemos sempre a nossa criança cá dentro, que é, epá, então se eu não sou bom nisto, então não quero brincar. Certo? Ou seja, isto é uma coisa que nos acontece ainda hoje em dia. Não é preciso estar numa situação tão extrema, mas onde a pessoa, se não está a correr bem, ou se as pessoas não estão bem, tem gente assim, isto não me interessa, não. Às tantas gente sente um falhanço, não é? Que é outra Certo, coisa certo. difícil de conseguir É. assumir para quem, de alguma forma, e era o meu caso, foi tendo a sorte e a bênção na vida de ir tendo uma série de Precisas sucessos. ter bem sucedido, claro. Sim, a vida Aliás, correu bem, depois tu percebes? estavas habituado a ser bem sucedido e não é muito cómodo de repente deixar de ser, não é? Não, aliás, vou dizer isto para perceberes um bocadinho, uma coisa gira, nunca fui um aluno brilhante, nem um tipo de exceção, mas sempre me correu bem a vida e sempre a vida fluiu bem nos meus objetivos. O primeiro julgamento que eu fiz, tive uma menção por escrito do juiz, de homenagem ao advogado, que não sei o quê. Portanto, tu vens no auge e as pessoas tinham expectativa comigo e as coisas estavam a correr bem. Depois, quando começas a falhar, a pessoa começa a ficar aflita, não posso falhar, então aceleras mais, não é? Depois, quando já estás mais acelerado, Claro. começas-te a sentir frustrado, estás a dar um esforço enorme, é como se estivesses com o carro a acelerar em primeira. Estás a ver aquilo, mas não passas de uma velocidade que consegues, não é? Claro. E, portanto, E isso isso é engraçado. gera uma Diz, desculpa. frustração no trabalho e depois gera um afastamento. Depois, às tantas, começas até a ficar desinteressado com a agravante que te sentes neste cenário num beco, não é? Porque às tantas mas eu vivo é disto, eu só sei acelerar aqui, estou a acelerar, não consigo, daqui não saio. É uma aflição, não é? É uma angústia. E essa aflição que tu estás a descrever, eu acho que faz sentido só rapidamente, digamos, sistematizar o que tu me estás a dizer, porque tu estás a descrever uma experiência pessoal muito clara de burnout, que corresponde exatamente àquilo que a Organização Mundial de Saúde define, porque para quem nos está a ouvir e tem interesse em saber o que é efetivamente burnout, pode consultar as fontes da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde definiu em 2020 o burnout, portanto, classificou como um problema que não é um problema de saúde ainda, portanto não é classificado como uma doença, mas é um problema relacionado com o trabalho que aumenta a probabilidade de acorrer aos serviços de saúde. E porquê? Como tu, aliás, explicaste muito bem, primeiro foi a questão do burnout, eu já vou dizer o que é o burnout, mas a seguir vieram sintomas de ansiedade, palpitações, dificuldades de dormir. Portanto, o burnout é um problema relacionado com o trabalho que aumenta a probabilidade dos cuidados, de recorrer aos cuidados de saúde, precisamente porque aumenta a probabilidade de desenvolver quadros psiquiátricos mais primários, como sendo perturbações de ansiedade e perturbações depressivas, que foi aquilo que aconteceu pela tua descrição. Mas o burnout propriamente dito é exatamente o que tu descreveste. E só por três palavras. Primeira, exaustão.
a exaustão é física, mas também é emocional. Portanto, esse é o primeiro critério. Segundo critério, que tu também falaste sobre isso, que é, se isto não é bom para mim, não quero brincar mais, não é? Não sei brincar isto, não vou brincar. Que no fundo quer dizer um bocado o critério do cinismo, da desrealização, ou seja, a pessoa começa a distanciar-se efetivamente do trabalho, aquilo já não me diz nada, eu estou ali a trabalhar em autómato só porque tenho que ali estar. E terceiro, um que tu também abordaste muito claramente, que foi a questão da frustração, da falta de realização e, ao mesmo tempo, a falta de eficácia, que para uma pessoa que está habituada a ter sucesso é particularmente frustrante, não é? Portanto, a pessoa sente que a sua eficácia diminuiu muito, muito relevantemente. Portanto, e isto é o burnout. Portanto, eu espero que esta mensagem fique bem clara. O testemunho do Zé Pedro é muito óbvio e eu acabei de dizer quais são os critérios para que todos os que nos estejam a ouvir saibam o que é o burnout e, eventualmente, se estiverem a sentir algo semelhante, possam pedir ajuda. Até porque, e devolvo-te a palavra, isto na verdade é uma coisa muito mais comum do que se possa pensar, não é verdade? Sim, sim, há aqui uma nota complementar àquilo que tu disseste, depois de facto nós termos esta noção deste conceito do burnout e depois aquilo que de facto se passa a seguir. E achei muito interessante a tua especificação técnica do burnout ser um pré-doença, embora esteja identificado pela Organização Mundial de Saúde. Não é? Eu também, do que depois, agora mais recentemente, também li sobre isso. São estudos que apareceram, a primeira referência, salvo erro, em 74, ou meados dos anos 70, e depois, a partir dos anos 80, começou a utilizar-se esta expressão, e hoje em dia é já identificado pela Organização Mundial de Saúde, como dizias e bem. Mas depois, de facto, transforma-se numa doença, e eu tive também esse princípio de depressão e de esgotamento. Portanto, há estes dois aspectos, e tive medicado na altura, era preciso agarrar por um profissional, tive a bênção enorme, e isto é uma homenagem à Capiti, porque eu tive a bênção enorme de ter, na altura acho que ainda não havia a Capiti, mas tive a bênção enorme de ter a minha família, a minha mulher na altura, todos os meus amigos, meus colegas de escritório, foi toda a gente impecável. Portanto, eu senti uma bênção enorme, uma humildade perante a vida e uma gratidão gigante naquele momento de enorme fragilidade. Mas nem toda a gente pode assumir essa fragilidade, nem toda a gente tem esse apoio, percebes? E fui acompanhado por o meu grande amigo Pedro Horta Costa, que me ajudou a ir a uma psiquiatra que ele conhecia, tive com uma psicóloga depois também a ser acompanhado, e depois as coisas felizmente foram-se mitigando e foi possível ultrapassar. E é isto que a Capiti faz às pessoas e às famílias que não têm essa possibilidade. Claro, claro. E, portanto, já agora apoio... fica aqui a dica para quem puder fazer um donativo, o faça para ajudar mais e mais famílias. Mas voltando à tua... Exato. E por isso é importante termos isto aqui presente e o que é que nos traz aqui um bocadinho. E eu, por acaso, é curioso, porque eu tinha aqui esta imagem para mostrar, eu não sei se ela se consegue ver. Vê-se ao contrário, mas diz escuridão visível. Exatamente, boa, Gustavo, é isso mesmo, escuridão visível. A imagem desta estátua, eu não a vi pessoalmente, ou se calhar cruzei com ela, porque isto é no Lago de Genebra. É de um escultor romeno e chama-se Melancolia. E eu acho que é brutal porque é precisamente esta imagem de uma pessoa vazia, não é? Dobrada sobre si próprio e vazio, não é? Quer dizer, é a tal frustração que falávamos há bocadinho e que começa a acontecer e as pessoas ao princípio acham que é só... E eu senti isso, que era às tantas, dizes mal do cliente, ou dizes mal do colega, ou dizes mal da lei, ou dizes mal do sistema, ou do governo, ou do que quiseres, não é? Começas a resingar com as coisas e, na verdade, está aí já os indícios daquilo que pode vir a seguir. Certo. Porque depois, quando o motor gripa, não é? Quando o motor gripa, que depois é mesmo complicado, não é? Portanto, e esta imagem da melancolia é giro, porque é uma palavra que vem do grego, e vem do grego de melas, que significa negro, e koele, que significa bilis, ou seja, eram os humores negros. Portanto, tu sabes isto melhor do que ninguém, a medicina galénica dos gregos, sim. E portanto era a bilis, não é? No fundo, neste sentido. E de facto, nós podemos ir depois para um estado que é complicado. Este vergado é uma imagem... No fundo é um estado de doença já, ou seja, o estado de pré-doença que passa para um estado de doença se não se mitigar a questão, a certa altura, não é? Sim. E depois... Diz, desculpa. Não, eu ia dizer é que, na verdade, há aqui uma sensação de quer dizer, por muito que tu estejas a fazer, de repente não consegues estar ligado à ficha, não é? Portanto, há aqui um desligar da energia, não é? Daquela energia que nos faz mexer, seja do ponto de vista emocional, do ânimo, ou até física, não é? Quando nós nos sentimos bem para fazer coisas. E há um desligar daqui. Eu permito-me só aqui um apontamento de humor, vou contar esta história, que é uma história que eu costumo brincar, que imagina o cenário que estão na mesma sala a Wikipédia, o Facebook e o Google, não é? E se estiverem os três na mesma sala, a Wikipédia diz, eu tenho acesso ao conhecimento todo. E o Facebook diz, eu tenho acesso a toda a gente. E o Google diz, eu tenho acesso a tudo. Nisto, entra a eletricidade na sala e diz, de certeza querem continuar esta conversa? Claro. Ou seja, isto para dizer o quê? Sem eletricidade não há nada, não é? Claro. Ou seja, independentemente do que tu faças, advogado, médico, economista, engenheiro, Almeida, padeiro, quer dizer, é indiferente. Seja o que for, se nós não conseguimos ter esta ligação à base para termos esta tal energia,
quer dizer, quebra tudo, não é? Ou Claro. seja, é mesmo um quebra, não é? Portanto, é uma... Deixa-me só fazer essa passagem com o que tu acabaste de dizer para explicar que, de facto, isso é que faz com que, de facto, seja tão comum que ocorra burnout. E não só é comum que ocorra burnout, como nós sabemos, de acordo com os estudos todos epidemiológicos, até é um estudo relativamente recente, estudo nacional epidemiológico de doenças mentais em Portugal, que mostra uma taxa de 1/5 a 1/4 de pessoas que, em alguma altura, vão ter uma perturbação psiquiátrica, nomeadamente sendo as mais frequentes as perturbações de ansiedade, que podem muito bem começar a manifestar-se inicialmente por um quadro de burnout. E o quadro de burnout é... Teste um quinto ou um quarto? Um quarto a 1/5, sim. Portanto, Pois, 1/5 a não, um é quarto. importante, não, digo eu, mas é importante as pessoas É terem muito, noção muito do frequente. número. O que é engraçado, que é tão frequente que torna-se estranho que não haja a abertura que tu tiveste, e ainda bem que tiveste, para receber e para ajudar a tratar os problemas. Ou seja, como é que é possível que, em pleno século XXI, um problema tão frequente ainda seja tão estigmatizado? E queria só, eu já te passo a palavra para falar sobre essa questão do estigma, porque acho que tu falaste muito bem sobre isso e certamente terás muito mais a dizer, mas é de facto uma coisa muito frequente, e para que toda a gente perceba que não há não há pessoas frágeis a quem isto vai acontecer. Isto pode acontecer a toda a gente. Aliás, tu próprio disseste que tinhas uma vida de sucesso, nada fazia prever que isto pudesse acontecer, tudo corria perfeitamente bem. O que acontece é que há várias áreas da vida, aliás, há vários modelos explicativos do burnout, mas há várias áreas da vida, entre as quais da vida relacionada com o trabalho, isto porque o burnout começa no trabalho, que não quer dizer que a pessoa depois não desenvolva uma depressão e isso passa a abranger todas as áreas da vida, mas falando estritamente do burnout, o burnout resulta de desequilíbrio de algumas áreas da vida relacionadas com o trabalho. Sendo que duas das principais, que tu provavelmente te identificas, são a carga de trabalho e a autonomia no trabalho. E o que acontece é que, claro que quanto maior a carga de trabalho, maior a probabilidade de desenvolver burnout. Mas depois temos a autonomia. E a autonomia é muito engraçada porque é como se fosse uma curva em U, em que ter muita autonomia, tanta autonomia que ninguém nos liga peva e nós temos que resolver tudo sozinhos, é muito estressante. Ou, por outro lado, no polo oposto, ter zero autonomia e termos todos os nossos movimentos controlados e não podemos decidir nada por nós próprios é igualmente estressante. Portanto, ter muita carga de trabalho e zero autonomia ou total e absoluta autonomia vai aumentar muito a probabilidade desta vivência de stress e desenvolver burnout. Tu identificas-te com algum destes cenários? Olha, curiosamente identifico-me com os dois e até gostava de acrescentar aqui mais uma coisa, que é o título desta talk, de facto, é sobreviver, e tem o sobre entre parênteses, porque é um bocadinho também a vivência e, por outro lado, o sobreviver, como estávamos aqui a falar, que é o que pretendemos que todos naturalmente lhe sucedam. A verdade é que eu voltei a ter um outro episódio mais tarde e numa fase completamente diferente. Ou seja, eu já estava nessa altura a trabalhar na empresa onde estou agora, portanto numa área corporativa, onde estava bem, tinha dado a volta também à minha vida nessa sequência, e este foi um caso completamente, não vou dizer oposto, porque tem a ver com muito trabalho, mas estava tudo a correr tão bem e eu entusiasmado a querer que corresse melhor ainda, e às tantas é a própria aceleração que me leva para um estado de ansiedade muito grande. Ou seja, que é quando, imagina, quando nós desligamos o motor, se ligas o computador, aquilo às vezes ainda fica um bocadinho ficar ventoinha, não é? Portanto, e no fundo é este desligar que não desligava. Ou seja, eu estava porreiro, vivia ótimo com a minha mulher, a minha filha, 5 estrelas, a família, zero, Gustavo, zero para apontar, estava tudo impecável, não tinha grandes temas na altura, o Sporting até tinha sido campeão há pouco tempo, também nessa fase, e portanto... Há pouco tempo, é isso, nessa então altura. essa história foi claramente há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. E, portanto, mas até essa ansiedade não tinha naquela altura, depois passei a ter, agora felizmente ultrapassou-se outra vez, portanto há aqui um sofredor também, sportinguista, claro. Por isso é que estamos a falar destas coisas todas, mas enfim. Mas isto para dizer o quê? Que há um segundo episódio, estavas a falar da curva do U, que é exatamente o contrário, que é com muito trabalho, e a pessoa até mesmo que entusiasmada, depois não dá a pausa que precisa dar. E houve um episódio, eu gostava de partilhar isto, porque acho que é importante para as pessoas perceberem. Eu tinha terminado um trajeto de sucesso, o meu querido amigo Fernando Oliveira, que deixei aqui um abraço, está a passar um momento difícil também, o Fernando, e tínhamos acabado o relatório de gestão, uma coisa importante lá na empresa, que fechámos impecável. E no dia a seguir ia para a Euro Disney com a mulher e os miúdos e os meus cunhados. Tudo impecável, zero para apontar. Eu estava no aeroporto e a ansiedade começa a ser tal. E depois já tinha tomado um comprimido. E depois não sabia se podia tomar outro. Depois uma pessoa começa a ficar aflita. Quanto tempo é que já passou desde que tomei? Será que tomo? E depois fico mal. O que é que eu faço? E que ajuda é que eu peço? E nós estávamos no aeroporto e para entregar os passaportes, eu nem entreguei os passaportes, nem via nada. Eu só estava à procura de saber onde é que estava o INEM e aqueles desfibriladores do aeroporto. Portanto, vê bem que é aquela sala dos check-ins todo, não é? Certo. E uma pessoa olhar para isto e de repente é assim, sabes aquela frase, eu nem estou a ver bem, quer dizer, eu não via nada, percebes? Ou seja, estava aflitíssimo numa ansiedade enorme, percebes? Ou seja, portanto, isto é revelador de um momento que até é positivo,
em que na tal curva em U até podia estar do outro lado exatamente oposto, realizada, a correr bem, mas se não temos o cuidado de abrandar, as coisas acontecem. E aqui há uma mensagem, tu se calhar também poderás reforçar melhor do que eu, que é, estas coisas são episódios que têm sintomas de prevenção, que acho que as pessoas devem estar alerta, e daí esta nossa partilha cúmplice com o teu alerta técnico e a minha realidade prática, mas que podem acontecer mais do que uma vez, mas são coisas que se curam. Quer dizer, ou seja, isto é para olhar, é para ver e é para curar, não é um estigma claro que sim. que deve ficar, não é? Não sei, mas sim, aliás, mas é que, sim, exatamente. Portanto, por um lado, importante do que tu disseste, importante salientar que isto pode acontecer a qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que esteja a ter um trajeto de grande sucesso e que não identifique grandes problemas para estar a acontecer aquele problema. Segundo, o burnout é um problema que se relaciona com o trabalho e que acontece muitas vezes em ambiente laboral. Terceiro, pode dar origem a uma perturbação depressiva ou uma perturbação ansiosa. Este exemplo que tu nos deste no aeroporto era claramente um ataque de pânico ou algo semelhante. Sim, portanto, sim. Portanto, sendo isto tão frequente, há que pedir ajuda. Por um lado, eu queria que depois tu comentasses também esta questão de porque é que as pessoas demoram tanto a pedir ajuda, não é? Porque é que a ajuda é tida como um último recurso, não é? Atendendo a que as pessoas, de facto, estão a sofrer tanto. E, sobretudo, tendo em consideração aquilo que eu vou dizer a seguir, que é, a ajuda é muito eficaz. Ou seja, se ainda não há instalada a doença, é facilmente mitigável. Vamos fazer medidas de redução do stress, medidas relacionadas com a minha forma de estar no trabalho, com a minha organização do tempo, eventualmente até medidas empresariais que podem também ajudar neste contexto. Portanto, mas cada um de nós também pode identificar no nosso dia-a-dia se estamos ou não a atingir um limite deste ponto de vista do burnout, do ponto de vista laboral. E depois de instalada uma perturbação de ansiedade, uma perturbação depressiva, a ajuda técnica é obrigatória para que se consiga resolver o problema. E as pessoas têm um bocado esta ideia de vou ao psiquiatra, nunca mais de lá saio. Começo a fazer medicação e fico dependente. E isto são tudo preconceitos completamente disparatados, porque as medicações, claro que isto vem um bocado da história da psiquiatria, porque até aos anos 60 não havia grande medicação psiquiátrica e muitas das perturbações psiquiátricas, incluindo as mais comuns, como ansiedade e depressão, eram escondidas da sociedade, muitas delas não, em casa, até porque a depressão faz isolamento social como sintoma, e outras doenças também mais graves, em asilos psiquiátricos, enfim. Quando finalmente, nos anos 60, 70 do século XX, que é muito recente, isto é ontem, não é na história da humanidade, Sim. começam a aparecer medicamentos psiquiátricos, eles têm imensos efeitos adversos, temos que reconhecer isso. E as pessoas ficaram com aquela imagem, não é? Pela primeira vez os doentes que tinham doença psiquiátrica, nomeadamente até só depressão ou ansiedade, que é uma doença psiquiátrica, apareciam, mas apareciam a babar-se, gordos, parados, e portanto isto ficou gravado na cultura popular. É claro que os mídia, e particularmente algumas formas artísticas, como o cinema, a televisão, reforçam um bocado este estigma. Porque, por exemplo, não há novela em que não se fale de psiquiatria, em que não venham os eletrochoques como uma tortura, como uma coisa que é um castigo, quando toda a gente sabe neste momento que a terapia de eletrochoques, que é uma coisa que é deixada para depressões muito graves, é super segura, é feita sob anestesia, é eficaz, enfim. Isto para dizer que a imagem que a população geral tem da medicação e da psiquiatria é muito errada e é muito má quando isso não acontece e não é justo. Depois tu poderás falar da tua experiência ou não, mas de facto hoje em dia os tratamentos para este tipo de perturbações, para o burnout, para a perturbação depressiva e ansiosa, normalmente conjugam psicoterapia, aconselhamento psicológico, intervenção psicoterapêutica e terapia farmacológica. A terapia farmacológica é muito segura, é praticamente isenta de efeitos adversos. Aqueles que têm podem ser mitigados, podem ser colmatados com ajustes de dose, com substituição de medicação, e o objetivo é eliminar completamente os sintomas e fazer com que a pessoa regresse ao seu estado basal. É isto que eu acho que é importante, que era aquilo que tu estavas a transmitir, no fundo, com a tua experiência, mas que tecnicamente eu devo dizer que esse é o objetivo, é voltar ao estado basal. O que não invalida que tu não possas ter 10 anos depois outro episódio, mas isso, assim como tu podes partir uma perna e 10 anos depois partir a mesma perna, não é? Exato. Portanto, Não, e é que eu acho que é de facto ter-se essa percepção de que é uma coisa que neste caso depois pode degenerar precisamente nesta doença, como estávamos a falar. Eu estava aqui, eu gosto muito destas coisas, mas há este livro também muito giro. Este livro chama-se Só Avança Quem Descansa, que é do Padre Vasco engraçado. Malheiro. Pronto, e é um conceito muito giro, precisamente sobre isto que eu estava a dizer, que mesmo tanto tudo a correr bem, nós achamos que fazemos mais este bocadinho e mais aquilo e pode voltar a acontecer. E, portanto, isto para dizer o quê? De facto é estarmos atentos, é perceber o que é que temos para fazer. Para mim, como eu dizia há bocadinho, depois passou muito por uma postura diferente do ponto de vista do exercício físico, do ponto de vista de espiritualidade, outra procura. A meditação para mim foi uma ferramenta fortíssima, mas para que estas ferramentas avancem,
Muitas vezes é preciso que haja um acompanhamento médico, e estamos a falar no Prévio, caso da claro. psiquiatria, prévio, quer dizer, ou seja, eu posso fazer fisioterapia a posteriori. Até posso ir pôr a perna dentro de água com sal, as argilas não sei de onde, aquelas coisas todas que eu também acho que são saudáveis. Mas primeiro tem que fazer a operação à perna, senão a tibia peroneia Claro. não se vão curar, não é? Portanto, ou seja, Evidentemente. Excelente exemplo. há um momento onde é preciso haver uma intervenção profissional e depois, de facto, há uma imagem muito tropada dessa realidade, que eu acho que é importante, pois a própria pessoa, isto para mim passa tudo de um tema muito importante, por isso é que eu faço muito estas partilhas, que é do autoconhecimento, não é? E nós próprios íamos começando a estar atentos para perceber, estou aqui a começar a derrapar e há coisas que é preciso nós medirmos. Eu, por exemplo, sou acompanhado há muitos anos por um homeopata, o João Paes de Faria, aproveito para falar, porque é de facto uma pessoa que foi muito marcante na minha vida e que me vai ajudando a perceber um bocadinho coisas que pode estar a derrapar, atenção a isto, eu próprio já começo a notar, será que é por aqui, será que é por ali, e não deixarmos espetar-nos à grande, não é? E depois, Claro. sobretudo, como dizias há bocadinho, com a tal reserva de depois não querermos muito, porque a pessoa também não quer aceitar a fraqueza. Estás a perceber? Ou seja, negamos um bocadinho. Mas atenção, Zé Pedro, ainda bem que diz isso, porque não é uma fraqueza. Embora, Pois. repara, até tu que passaste por isso, tens esse preconceito tão enraizado na nossa cultura de que é uma fraqueza. Não é uma fraqueza. Porque partir as pernas é uma fraqueza. Pois, Não não, é? claro, Então, claro, se o nosso cérebro ficar doente, isso também não é uma fraqueza. Tu próprio, que evidentemente não és uma pessoa com uma personalidade muito frágil, não és uma pessoa, se bem que isto é até uma coisa idiota que eu estou a dizer, porque não há propriamente personalidades frágeis, por assim dizer. Mas há traços da personalidade, de facto, que nos fazem viver as coisas com maior stress ou, em determinado período da nossa vida, vivermos com maior stress. Quando o stress se transforma em doença, quer dizer que o cérebro está desregulado neuroquimicamente, os neurónios não estão a funcionar bem. Portanto, o nosso cérebro está doente, há que tratar. Depois de tratado, concordo plenamente, todas as medidas comportamentais, a meditação, o exercício físico, a alimentação, vão contribuir para que o nosso bem-estar aumente e para que diminua a nossa vivência de stress e que diminua o risco de voltar a ocorrer uma situação semelhante, não é? Claro, até porque é uma outra coisa, eu também costumo brincar com uma situação anedótica, mas é verdadeira. Um antigo diretor-geral da empresa costumava dizer à secretária assim: "Ô Teresa, dê-me aí uma aspirina que está para me doer a cabeça." Certo. Esta é espetacular. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque tem precisamente a ver com esta questão da autoconsciência que tu agora estavas a reforçar a partilha que eu tinha feito, e tem a ver com essa questão da autoconsciência em que sentido? Que é, a vida vai-nos dando sinais. E isto acontece para estes casos da psiquiatria que estamos a falar, como para outros. E nós temos que saber estar atentos a estas coisas, porque o que é que fazemos? Assim que aparece uma coisa qualquer, não, a questão do analgésico pode ser efetivamente perigoso, no sentido em que a dor também, na medida que deve ser utilizada, é uma benção porque é um alerta para nós percebermos o que é que está a acontecer. E claro, a tal não querer assunção da fraqueza, ainda bem que me interpelaste no momento certo e eu próprio que já passei com isso de outra maneira, e as pessoas até genericamente têm uma imagem de mim, os meus colegas, amigos, etc. Para a frente, e de facto sou uma pessoa muito para a frente e até puxo muito por muita gente, mas porque também já bati, já tropecei, já caí muitas vezes. E é importante saber dizer isto, não é? Claro, mas isso que tu tens é muito importante, porque essa vivência de stress, no fundo a dor aqui representa o stress. Quando nós sentimos que estamos a dar de nós, vamos dizer assim, ou seja, o equilíbrio está a dar de si, isso também é um sinal de alerta para que alguma coisa não está a correr bem. Ou não estamos a gerir bem a carga de trabalho, não estamos a gerir bem o tempo, enfim. Claro que isto, nós não podemos também culpar as pessoas, porque as pessoas nem sempre são capazes de reconhecer o que se está a passar consigo. E isto faz com que, quando as pessoas estão doentes, têm que se tratar independentemente de terem ou não terem conseguido reconhecer o problema, não é? E aqui há um tema, e tu aqui poderás talvez ajudar até um bocadinho mais, Gustavo, mas eu acho que, voltando um bocadinho a este tópico da Capiti, que é o trabalho junto das crianças e das famílias que acompanham estas crianças, é importante que, sobretudo nos miúdos, e os miúdos podem ser muito cruéis, como nós sabemos, às vezes em algumas abordagens, os miúdos também terem presentes que isto faz parte. Ou seja, que mesmo aquele plano, mas o tipo é um tipo cheio de humor e que faz não sei o que tal, pois, mas também já caí, como se calhar outros partiram a perna, como tu tinhas há bocado, ou partiu a cabeça, ou tive uma deslocação do ombro. Quer dizer, é o que for, não é? Eu concordo plenamente com o que estás a dizer e é muito importante, porque de facto esta conversa parece uma conversa só para adultos, não é? Para adultos, ou seja, mas parece uma conversa sobre o tema que só afeta os adultos, mas a verdade é que nós, culturalmente, só conseguimos mudar, operar esta mudança da consciência do que é saúde mental e do que é que devemos fazer para a preservar ou para a tratar quando ela está doente, falando também às gerações mais novas, não é? Porque, repara, tu tiveste a sorte de estar numa empresa onde foi muito bem aceito o facto de tu estares doente, de não estares bem, de precisares de ajuda. Mas nós sabemos que isto não é verdade na maior parte das empresas. E, portanto, porquê? Porque as pessoas eu tenho doentes a trabalhar em grandes empresas e, de facto, hoje em dia nunca se falou tanto de saúde mental e de sensibilidade à saúde mental e o famoso
tema de mental health awareness, faz com que as empresas tenham todos programas, etc, etc. Mas depois é engraçado ver os meus doentes que trabalham nessas grandes empresas e que dizem assim: epá, eu realmente havia uma sessão muito interessante. Eu até achava que agora todas as semanas há sessões sobre saúde mental. Mas quando eu digo que preciso de ir à sessão, o meu chefe diz assim: epá, 1 hora a esta hora, mas tens tanto para fazer, se não dá jeito nenhum, e essa sessão agora. Portanto, se não houver uma mudança cultural de respeito pela saúde mental e de entendimento de que estes aspectos são importantes, até porque já agora, só aqui um pequeno parênteses, quando as pessoas estão doentes, do ponto de vista mental, nomeadamente com depressão, com ansiedade, ou até mesmo antes de estarem doentes com burnout, elas também são piores trabalhadoras e funcionam mal e produzem menos e eventualmente entram de baixa e representam mais custos. Portanto, não é muito inteligente da parte de quem manda desvalorizar isto, porque isto vai-lhes cair em cima. Não só do ponto de vista dos resultados, como do ponto de vista do ambiente da empresa. E eu até te vou dizer, há estudos agora a propósito da pandemia que nos dizem que as pessoas que têm muitas saudades de ir trabalhar presencialmente, porque nós sabemos que agora muita gente está em teletrabalho, mas sabe-se que quem gostaria de voltar ao trabalho identifica como um dos principais fatores determinantes da qualidade no trabalho as relações interpessoais com os outros. Portanto, trabalhar não é só trabalho, não é? O trabalho também são as pessoas com quem nós trabalhamos. Sem dúvida. Não, é todo um ambiente, não é? De facto, é todo um ambiente. E neste sentido, claro, de facto, as pessoas olharem para... E eu estou a dizer isto até por uma coisa. Eu, nas muitas atividades que faço paralela à parte da advocacia, ou que fui fazendo ao longo dos anos, fui voluntário em Santa Maria a contar histórias aos miúdos, para ajudar os miúdos e os pais que lá estavam. Estive a distribuir refeições no sem-abrigo também para ajudar as pessoas que era preciso. Fiz uma rúbrica de comédia em pé, que nós chamava stand-up comedy, chamava-lhe comédia em pé para ser à portuguesa. E o dinheiro revertia todo para solidariedade. Ainda hoje vou fazer intervenções motivacionais às empresas. Eu não gosto de lhe chamar motivacionais, gosto de lhe chamar desafio de consciência, porque é exatamente sobre isso que estamos aqui a falar. Claro, não é? claro, claro. E, portanto, mas faço estas coisas todas fazendo reverter o dinheiro para a solidariedade. Sim. Agora, há aqui um outro aspecto, que é perceber que a pessoa pode ser isto tudo e ter tido estes episódios. E que estes episódios que são superados, muitas vezes as pessoas escondem-nos como se fosse proibido mostrar a alguém ou contar a alguém. Verdade. Ao passo que um episódio com uma pessoa que supera outra coisa qualquer já é positivo. Tu deves ter essa experiência, não é? Sem dúvida. Aquela história que tu, até penso que tu foste tu que me disseste, que é: epá, este tipo venceu o cancro, que lutador, não é? Que vencedor. Sim. Este venceu a depressão, epá, coitado, isso qualquer dia já lá está outra vez. Pois, não, é isso, ou seja, um vai para o currículo, outro vai para o cadastro, percebes? Ou seja... Precisamente. Claro. É? E nós temos de fazer com que deixe de acontecer, não é? Ou seja, sim, parece que ter um problema, ter uma depressão ou ter uma doença relacionada com a ansiedade é uma culpa de quem está a sofrer com o problema, não é? Exato. Não, mas é isso mesmo. A pessoa sente uma culpa, porquê? Porque ainda por cima a pessoa não vê a solução. E há uma coisa impressionante, que é eu não ter solução para me fazerem uma operação à vesícula é uma coisa que eu acho normalíssima. Ou seja, não é meu, o médico é que sabe. Claro. Mas eu não saber como é que lido com a minha cabeça é como se fosse, pá, estás a perceber, é uma desgraça completa. E, portanto, há um medo associado a isto, porque a pessoa não vê a solução achando que devia tê-la. Claro. Que é outro erro estratégico. Aí é que está, porque repara, isso tem a ver com o facto das pessoas não perceberem que uma doença mental não é um estado de espírito, não é? Ou seja, eu estou um bocado triste hoje porque aconteceu qualquer coisa, é normal, eu vou dormir e amanhã estou melhor. Mas se eu estou permanentemente triste, todo o dia triste, durante todos os dias, durante um período de 1 mês ou 2 meses, isso não é um estado de espírito, isso é uma doença do meu cérebro. E, portanto, não tenho que ter uma solução. Não vou ter uma solução. Não vou conseguir resolver isso sozinho. Portanto, não podemos culpabilizar as pessoas, e as pessoas não se devem culpabilizar e não devem evitar a procura de ajuda, porque é exatamente como tu dizias, as pessoas sentem que não há solução, mas há solução. Certo. Não, e sabes que há um medo, há um conceito, deixa-me partilhar, eu gosto de fazer estas coisas. Tenho aqui um quadro, este quadro é um quadro espetacular, eu não queria deixar de partilhar. Tu parece aquele que tu deves ter aí uma bancada com livros, arte, é espetacular. Pois, isto aqui é um desassossego de livros e coisas. Mas este quadro é um quadro espetacular de uma grande ilustradora portuguesa, a Fatinha Ramos, que sugiro a todos que procurem. Ela faz o favor de ser minha amiga. Tem tido um sucesso enorme no MoMA, pelo mundo inteiro. Este é um quadro que ela me ofereceu e que eu sinto muito grato por isso, e que é o medo. Estás a ver, esta imagem é tão bonita porque é a pessoa com a própria lanterna, não é? Mas claro, tu apresentar, repara que é a tua sombra que é muito maior do que o resto, percebes? Ou seja, e é a sombra que nós próprios colocamos nisto e que noutros casos nós achamos normalíssimo que seja o médico que sabe, mas nos outros eu não sei e tenho esse medo porque acho que não há solução, estás a perceber? Mas de facto
há a solução e o tema é para onde é que nós começamos. Eu gosto muito de história também, tenho várias rubricas de história, deixa-me partilhar uma coisa. É ótimo, eu acho que as suas histórias é que estão a tornar este direto muito interessante. Mas neste caso é da nossa história de Portugal. Não é? Faz hoje anos que em 20 de maio, que em 1498, o Vasco da Gama chegou à Índia. Mas sabes que eu normalmente, a chegada à Índia, que era o que tu há bocado dizias assim, Zé Pedro, tu concluíste isso já depois. A chegada à Índia, eu diria que é fácil nós celebrarmos. Mas o que deveríamos celebrar era julho de 1497, que foi quando ele saiu. Uhum. Ou seja, que é quando é que, neste caso, agora trazendo este facto histórico para a nossa conversa, é como é que eu tenho a coragem de me lançar nessa viagem, de pedir ajuda e não bloquear no tal medo. Estás a perceber? Ou seja, o Vasco da Gama é quando ele saiu é que foi lixado. Quando lá chegou, está bem, porreiro, ótimo, isso é para festejar, mas o tema é teres a coragem de sair, percebes? Sem dúvida nenhuma. Que não devia ser coragem, que era o que estávamos a falar há bocado, devia ser normal, não é? Claro. Ou seja, como é normal procurar ajuda para outros problemas de saúde. Claro, exatamente, não é? Porque no fundo, como tu dizias, de facto há solução, não é? Há solução. É ter essa coragem de nos lançarmos ao mar e de poder partilhar, não é? E no fundo, tu próprio tens essa experiência, com certeza, de ajuda e do que tens feito a muita gente, não é? Sim, obviamente não vou estar aqui a elogiar o meu próprio trabalho, mas de facto, mas, tá bem, mas... nós podemos ajudar, nós ajudamos muitas pessoas, não há dúvida disso, porque estas doenças que são muitas vezes vistas como coisas misteriosas e estranhas e sobretudo, naquelas pessoas que aparentemente não têm nada para ter um problema deste tipo e que têm, esses ficam particularmente espantados por ter uma doença mental. E até te digo muitas coisas que me dizem no meu consultório, quando vêm à consulta, como sendo olha, eu digo já que venho cá, mas eu não estou a ver como é que me vai poder ajudar, porque... mas repara que ninguém diz isso. O médico é um oncologista, é verdade. Percebes? Não diz, olha, venho aqui ver estes intestinos, mas eu não estou a ver como é que você me vai safar, que eu não estou a ver aqui o... Claro. Outra coisa que é engraçado, quando tu vais ao médico dos intestinos, também não costumas dizer assim, olha, eu tenho realmente um problema, eu devo ter um problema dos intestinos, mas eu não quero medicação. Ok? Portanto, não me dá a medicação. Porque as pessoas vão às vezes à minha consulta e dizem assim, olha, eu tenho este problema. E eu identifico, por exemplo, uma depressão major que tem claramente que ser medicada. Depois as pessoas no fim dizem, mas olha, não me vai dar medicação. Pois não, eu disse, claro que vou. Não é? Porque, e claro que as pessoas depois de perceberem que os medicamentos são isentos de efeitos adversos, na maior parte dos casos, e que corre tudo bem, diminui, digamos, esta questão do estigma. Mas é muito importante que iniciativas como esta que a Capiti está a desenvolver e para a qual tu foste convidado, e eu agradeço muito a tua presença, continuem a existir, porque é preciso informar as pessoas sobre a possibilidade de tratar estes problemas que parecem tão sem solução, mas que têm soluções às vezes muito simples. E mais, sim, olha, quanto mais tempo afastarmos os problemas sem solução, mais difícil se torna de os tratar. Não, claro, exatamente, porque isso depois arrasta-se para outras coisas muito mais complexas, como estávamos a falar há bocadinho, e eu próprio também experienciei com o derrapar destas coisas, não é? Estava aqui uma pessoa a partilhar um comentário que acho muito interessante e, mais uma vez, para aproveitar para enaltecermos o trabalho da Capiti, que é muitas vezes há o apoio financeiro que as pessoas de facto não têm, não é? Sem Ou dúvida. seja, não tens o apoio para uma consulta de altíssima qualidade, que é o que a Capiti proporciona, não estou a fazer publicidade porque é o que é verdade, e não tens o apoio para as medicações e para estas coisas todas. E, portanto, eu deixo aqui mais um repto, e é bom que todos nos lembremos que estamos aqui pela Capiti, que consultem o site da Capiti, podem apadrinhar uma criança, podem fazer apoios pontuais, há muitas maneiras de poder ajudar, porque isto que esta pessoa partilhou, eu não vi quem era, mas partilhou e de facto é mesmo importante, que é que depois há um apoio financeiro que é muito preciso para estas coisas. E por isso é que este trabalho é tão importante. Eu acho que é fundamental, porque estamos a falar da cabeça, que é a ferramenta central disto tudo, não é? E depois, por outro lado, estamos a falar de um investimento que é significativo. Por isso é que este trabalho é tão straight to the point naquilo que é mais importante e onde é muito difícil conseguir fazer. E tu dizias que há uma solução, e eu já vivi várias vezes, e tenho momentos muito difíceis na nossa vida que vamos passando. Chama-se Fatinha Ramos, a autora da ilustração. Está aqui alguém a perguntar. Fatinha Ramos. Espetacular, procurem, é uma mulher gigante. E depois vão perceber o trocadilho porque é que eu estou a dizer isto. Mas estávamos a falar sobre a questão da solução. Existe solução e mais. Eu acho que estes momentos difíceis, isto também são as tais frases feitas que eu muitas vezes com alguns amigos gosto de falar com eles, é quando as coisas estão bem, que é, de facto, quando nós estamos em baixo, é perceber que depois as coisas superam, não é? Que as coisas superam mais. E nós até descobrimos o erro que estávamos a cometer. Ou seja, a vida, de facto, explica-nos que não é por ali. Já agora, alguém há bocado mandou uma boca, também não vi quem era, mas ela alguém meter-se comigo sobre as datas históricas, mas faz hoje anos também, dia 20 de maio, que em 1521, um senhor que ficou conhecido como Santo Inácio de Loyola sofreu a derrota na Batalha de Pamplona, que foi uma bala de canhão que lhe partiu uma perna. E eu acho Santo Inácio de Loyola um personagem histórico excepcional, espiritual excepcional, portanto acho fabuloso. O que é que aconteceu? Ele não era um homem sequer ligado à igreja nem à espiritualidade. Essa batalha obrigou-o depois a estar parado,
vem tudo a propósito do que nós estávamos a Sim, conversar. sim, sim. Ele teve a curar a perna e enquanto ele queria ler livros de cavaleiros, não havia, e acabou por ler a Bíblia, História dos Santos, História Católica, que foi o que fez-lhe a ele sentir, e depois cada um tem o seu caminho, perceber que aquilo era o seu caminho e que era servir a Deus, neste caso Jesus e os católicos, que foi a grande reforma interna que a Igreja teve. E estou a falar nisto porquê? Porque ele é um personagem excepcional, é uma pessoa dos exercícios espirituais, que foi ele que os criou, que ainda hoje tem uma atualidade enorme. Lá está, a propósito da nossa autoconsciência e do nosso caminho. E eu queria aproveitar precisamente de falar, não queria deixar de falar Santo Inácio aqui também, por isto, e porque aquilo que aconteceu foi o homem perceber um caminho novo, que é o que acontece com muitos de nós, e comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tive momentos depois muito difíceis também nas outras fases da minha vida, difíceis do ponto de vista pessoal, e foi nesses momentos que nós depois nos superamos, que reencontramos outros caminhos, que queremos ser melhores, e que é aquilo que eu espero que também aconteça comigo nesta fase, que atualmente estou a passar também uma fase difícil, mas que sei que eu vou superar pelo melhor caminho, não é? E, portanto, Claro que sim. mas é perceber que essa oportunidade está lá se nós também fizermos por isso e se pedirmos essa ajuda para isso. Há uma expressão gira, desculpa, Gustavo, Diz, antes claro. de passar. Há uma expressão gira que diz precisamente que ad augusta per angusta. E, portanto, a angústia, que é uma palavra do latim, significa estreito. E, portanto, ad augusta, augusta vem de Augusto, vem de imperador, vem do auge. Nós chegamos ao auge passando pela porta estreita. Estás a ver? Ou seja, é preciso apertar, porque isto não dá para ser só porque sim. Aquela coisa de vou ficar à espera que aconteça, não é preciso trabalhar para isso. E no momento em que estamos caídos, precisamos de ajuda. E Ora bem, era que... exatamente isso que eu ia dizer. É que passar por esse estreito, às vezes não dá para passar sozinho. É preciso alguém para puxar, é preciso alguém para dar uma ajuda. Comigo aconteceu isso. Claro. Além das pessoas à minha volta, foi o apoio médico, que foi fundamental nos momentos certos, que nós precisamos de o ter, era o que estávamos a falar há bocadinho. A pessoa primeiro vai ser operada à perna, põe uma tala, depois sim senhora, depois a E depois família então faz ajuda a levar à fisioterapia. escola, Claro, muito bem. depois ele vai fazer fisioterapia, depois ele próprio faz exercício físico, está a ver? Pronto, mas Claro que depois é muito importante este caminho, mas é claramente por aí, mas na certeza que existe uma solução, não é? E a Capiti tem, porque tu colaboras com a Capiti também. Claro que sim, e era exatamente aí que eu ia concluir, dizendo, até porque o tempo voa, na realidade, e passou praticamente uma hora desde que começámos a falar, portanto já excedemos Não, o mas tempo atenção, que foi dado. nós tivemos 20 e tal minutos à espera da Mariana. 20 e tal minutos à espera da Mariana. 20 e tal minutos, pelo menos. Excluído esses 20 e tal minutos, estamos no tempo que nos foi dado, mas acho que a conversa, eu pelo menos gostei muito da conversa, e acho que quem nos acompanhou também, e por isso queria pegar naquilo que tu acabaste de dizer, para dizer mais uma vez que quem está nestes becos sem saída, quem se sente nestes poços sem fundo, deve procurar ajuda, porque estas situações têm saída e estes problemas têm tratamento. E é precisamente para ajudar aqueles que não têm a possibilidade de ter este tratamento, do ponto de vista financeiro, que existe a Capiti. Tu dizias assim, nós estamos aqui os dois pela Capiti, e eu diria, nós estamos pela Capiti, e a Capiti está aqui pela saúde mental. Está aqui pela saúde mental das crianças, dos jovens e das suas famílias. Portanto, eu dou mais uma vez o apelo para que quem puder apoie. Temos aqui, aqui a mensagem com o MBWay, o site onde poderão fazer os donativos, porque de facto é para isso que serve a Capiti, é para ajudar as pessoas nos problemas de saúde mental que estão a atravessar, quando não podem fazê-lo sozinhas, não é? Ou seja, todos podem precisar de ajuda em alguma altura. Não, é isso mesmo. E o meu testemunho é, sobretudo, a palavra que utilizaria é humildade. É humildade, é percebermos que temos limites, que precisamos de ajuda. Tudo isto é um trabalho de humildade, que é uma coisa que a nossa sociedade está pouco preparada e, como dizias há bocadinho, até pouco instigada para isso. Que tenhamos essa humildade, inclusive é para apoiar aqueles que vão precisar. E por isso, claramente contigo, neste apoio à Capiti, para fazermos crescer para o mundo. Claro, e humildade perante a vida, não é? Porque não é humildade perante ninguém, é perante a vida, perante os acontecimentos, não é? E perceber que, mais uma vez, estes estados não dependem de nós, não é? Assim como se vier uma bola de canhão contra as minhas pernas, como aconteceu com o Santo Inácio de Loyola, ele certamente não se sentiu culpado por levar com a bola de canhão. E, portanto, também não se sentiria culpado se tivesse um estado depressivo ou um estado ansioso, porque estes problemas não são culpa de quem os tem e têm ajuda possível, têm tratamento e, portanto, todos devem procurar ajuda quando ela é necessária. Bom, Zé Pedro, vou passar-te a palavra para terminares. Eu agradeço imenso esta conversa, agradeço imenso teres aceito o convite da Capiti, eu agradeço em nome da Capiti, embora eu próprio também tenha sido convidado pela Capiti. Eu agradeço o convite que me foi feito pela Capiti, porque gostei muito de participar nesta conversa. Espero que possamos ter ajudado pessoas a reconhecer sinais de alerta, a reconhecer situações que estão a atravessar, elas ou outros que são próximos, e que procurem ajuda se for necessário. E obrigado a ti, Zé Pedro, por teres aceito o convite e por proporcionares esta conversa tão interessante e com o teu testemunho pessoal.
Obrigado, Gustavo, e obrigado pela tua explicação, pelo teu complemento. Acho que fizemos aqui uma excelente equipa, mais uma vez também. Gostei muito de conhecer e gostei muito desta possibilidade e que, de facto, a cumplicidade que nós tivemos aqui os dois seja contagiante para as pessoas na sociedade hoje em dia, perceber o contágio que é preciso haver, a proximidade, a cumplicidade com a realidade médica e, ao mesmo tempo, a cumplicidade entre uns e outros, porque há claramente uns que precisam mais do que outros e é para isso que a Capiti cá está, para crescer para o mundo. Isso mesmo. Muito obrigado, Zé Pedro. Obrigado a todos os que nos ouviram e esperemos juntar-nos para outras iniciativas com a Capiti para ajudar neste tema. Aliás, 2 a 8 dias, mais um live dos Mind Talks.